Então, a história do inglês não começa na Inglaterra. Na verdade, ela começa do outro lado do Mar do Norte, nas terras que hoje chamamos de Alemanha e Dinamarca. Imagine tribos de pessoas falando dialetos germânicos relacionados, mas distintos. Eram os anglos, os saxões e os jutos. Eram agricultores, guerreiros e navegadores. A língua deles era prática e direta, cheia de palavras para a terra, a família e, você sabe, as dificuldades do dia a dia. Palavras como para homem, para comer, para casa e para água formavam o cerne da comunicação deles. Por volta do século V, essas tribos iniciaram uma grande migração. Eles cruzaram o mar e se estabeleceram na Grã-Bretanha, empurrando os povos nativos de língua celta para as margens da ilha, para o que hoje conhecemos como País de Gales, Escócia e Cornualha. Os dialetos germânicos dos recém-chegados começaram a se misturar e se fundir, e com o tempo, uma nova língua começou a tomar forma. Chamamos essa língua de inglês antigo. Era uma língua robusta e gutural, gramaticalmente muito mais complexa do que sua descendente moderna. A influência de outras culturas foi sentida mesmo nesses primeiros dias. Soldados romanos estiveram na Grã-Bretanha por séculos, deixando uma tênue pegada linguística. Mais tarde, invasores vikings da Escandinávia chegaram, trazendo palavras como sky, céu, egg, ovo, skin, pele, e até o pronome they, eles, elas. O ano de 1066 marca o evento mais transformador na história da língua inglesa. Guilherme, o Conquistador, Duque da Normandia, invadiu e conquistou a Inglaterra. Com ele, veio uma nova classe dominante, uma nova aristocracia, que falava um dialeto do francês. De repente, a Inglaterra tinha duas línguas. O povo comum, os agricultores e trabalhadores, continuaram a falar inglês. Mas a língua do poder, da corte, do governo e da lei, era agora o francês. Essa divisão linguística criou uma situação fascinante. Os camponeses que falavam inglês criavam os animais, enquanto os nobres que falavam francês os comiam. É por isso que temos as palavras do inglês antigo: cow, vaca, sheep, ovelha, e pig, porco, para os animais no campo. Mas as palavras de origem francesa beef, carne bovina, mutton, carne de carneiro, e pork, carne de porco, para a carne na mesa. Esse padrão se repetiu em todos os aspectos da vida. O inglês fornecia as palavras simples e cotidianas, enquanto o francês fornecia os termos mais sofisticados e oficiais. Palavras relacionadas ao governo, como parliament, parlamento, sovereign, soberano, state, estado. A lei, como judge, juiz, jury, júri, evidence, evidência. E a moda, como style, estilo, dress, vestido, blue, azul. Todas vieram do francês. A estrutura da língua também começou a mudar. Sob a imensa pressão da influência francesa, muitas das características gramaticais complexas do inglês antigo começaram a desaparecer. O que emergiu desse período não era mais o inglês antigo, mas algo novo, o inglês médio. Era um híbrido, uma espécie de crioulo, com um esqueleto germânico e um guarda-roupa francês e latino. À medida que a Idade Média dava lugar ao Renascimento, o inglês continuou sua transformação implacável. Um grande catalisador para essa mudança foi o Grande Deslocamento Vocálico, uma série fascinante e misteriosa de mudanças na pronúncia. Os sons das vogais longas do inglês médio começaram a se mover para novas posições na boca. Esse período coincidiu com o advento da prensa de impressão na Inglaterra, introduzida por William Caxton em 1476. De repente, os livros podiam ser produzidos de forma rápida e barata. Os impressores tiveram que tomar decisões sobre grafias e dialetos, e as escolhas que fizeram ajudaram a padronizar a língua. Nenhum indivíduo teve um impacto maior do que William Shakespeare. Escrevendo na virada do século XVII, Shakespeare foi um gênio linguístico. Ele tinha um vocabulário enorme, e quando não conseguia encontrar a palavra certa, ele simplesmente a inventava.
Palavras como eyeball, champion, lonely e swagger são todas creditadas a ele. Ele também popularizou inúmeras frases que ainda usamos hoje como break the ice, wild goose chase e all that glitters is not gold. Ele ultrapassou os limites da língua, demonstrando sua incrível flexibilidade e poder expressivo. O inglês de Shakespeare é considerado o inglês moderno inicial. A gramática complexa do inglês antigo havia desaparecido. O vocabulário era uma rica tapeçaria tecida a partir de fios germânicos, franceses, latinos e gregos. O trabalho de Shakespeare, juntamente com a Bíblia King James, publicada em 1611, solidificou essa forma da língua. O fim do Renascimento, marcou o início de um capítulo totalmente novo para o inglês, sua expansão global. Do século XVII em diante, exploradores, comerciantes, soldados e colonos ingleses partiram de sua pequena ilha para praticamente todos os cantos do globo. Eles estabeleceram colônias na América do Norte, no Caribe, na África, na Ásia e na Austrália. E aonde quer que fossem, levavam sua língua consigo. O inglês não estava mais confinado à Inglaterra, estava se tornando uma língua mundial. Mas, essa expansão não era apenas sobre geografia, também era sobre vocabulário. A língua começou a absorver palavras de todas as inúmeras novas culturas com as quais se deparava. Na América do Norte, o inglês pegou emprestado palavras de línguas nativas americanas, como muse, alce, raccoon, guaxinim e skunk, gambá. Lá na Índia, ele pegou shampoo, pajamas, pijama e bangalô. Cada novo território adicionou seu próprio sabor especial ao léxico inglês, criando novos dialetos e variações. O inglês americano, por exemplo, começou a se afastar do inglês britânico na ortografia, pronúncia e vocabulário. Noah Webster, com seu famoso dicionário, na verdade se propôs a criar uma forma americana distinta da língua, para ajudar a construir um senso de identidade nacional. O Império Britânico, em seu auge, foi o maior império da história. Ele estabeleceu o inglês como a língua da administração, educação e comércio em vastas áreas do mundo. Mesmo depois que essas colônias conquistaram sua independência, o inglês muitas vezes permaneceu como uma língua unificadora, uma língua neutra em países com muitas línguas locais concorrentes. Esse processo criou não apenas um inglês, mas muitos inglês. Cada região adaptou a língua às suas próprias necessidades e contexto cultural, criando variedades locais vibrantes. O inglês jamaicano, o inglês indiano e o inglês singapuriano têm seus próprios ritmos, vocabulários e estruturas gramaticais únicos. No final do século XX e início do século XXI, uma nova força surgiu para realmente acelerar a evolução do inglês: a revolução digital. A ascensão do computador pessoal, da internet e das mídias sociais mudou a forma como nos comunicamos de maneira mais rápida e profunda do que nunca. Esse novo ambiente digital é dominado pelo inglês. Ele se tornou a língua padrão da programação, dos primeiros fóruns da internet e dos negócios globais. Isso cimentou seu status como a língua franca mundial. A língua comum que pessoas de todas as origens usam para conversar entre si. A internet se tornou um laboratório massivo e descontrolado para a mudança linguística. É informal, imediato e super criativo. Novas palavras e frases podem nascer e se espalhar pelo mundo em questão de horas. Vimos a criação de novos verbos a partir de substantivos, um processo chamado verbing, com palavras como googling, friending e photoshopping. Acrônimos e siglas como LOL para Laughing Out Loud, BRB para Be Right Back e OMG para Oh My God passaram das mensagens de texto para a fala cotidiana. As restrições de limite de caracteres em plataformas como o Twitter incentivaram um novo tipo de concisão e invenção linguística, dando origem a hashtags e memes como novas formas de comunicação. Essa evolução digital não se trata apenas de adicionar novas palavras.
também está mudando a forma como usamos a língua. O tom da comunicação se tornou mais informal e conversacional, mesmo em ambientes profissionais. Emojis e GIFs se tornaram uma camada inteira de linguagem, adicionando nuance emocional e tom que podem se perder em textos simples. Estamos testemunhando a evolução do inglês em tempo real, um processo dinâmico e às vezes caótico, impulsionado por milhões de usuários a cada segundo. A história do inglês é uma história de adaptação implacável. De suas humildes raízes germânicas, foi remodelada por aristocratas franceses, enriquecida por um dramaturgo renascentista, espalhada por um império global, e agora está sendo reinventada por um mundo digital. A evolução do inglês está longe de terminar. O próximo capítulo está sendo escrito agora mesmo, uma tecla por vez.